Glória a Deus, Deus abençoe. Mais um dia, mais uma terça-feira. Eu quero apresentar a sua vida que hoje nós estamos numa campanha até o findado mês de janeiro, orando e pedindo a Deus proteção contra a inveja. O Senhor tem falado para mim e ao meu coração que a gente não deve poupar a vida do invejoso. Por quê? O invejoso, irmão, ele atrai para sua vida algo tão forte contra a sua casa, contra os seus projetos. Há poder no sangue de Jesus. Eu acredito muito nisso. Há poder, por isso que eu estou aqui hoje, porque há poder no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tá? Ele diz, o mundo já é de quem? Do maligno. Não, constantemente a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principado e potestade, e dominadores, e seres malignos desse século. Então, percebe qual é a nossa luta. Ontem na oração eu falei um pouco sobre José e os irmãos de José. Os irmãos de José tiveram a capacidade, a Bíblia diz que os irmãos de José invejaram ele, odiou ainda mais quando ele relata o sonho. E na hora que José relata o sonho, os irmãos já entendem quem José vai se tornar. Eles entendem que José vai ser maior do que eles, ele entende que não é simplesmente um sonho, não é oba-oba, não é brincadeira, não é acaso. Ali começa o quê? Uma perseguição. E o invejoso, ele é incansável. O invejoso, ele é incansável. Ele só vai parar quando ele conseguir destruir, quando ele conseguir parar, quando ele conseguir interromper. Então, o invejoso, constantemente, ele vai tentar contra a sua vida, ele vai tentar contra a sua casa. Constantemente, ele vai se levantar para ver o mal, para ver a destruição. Mas hoje, o Senhor, irmão, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle da sua vida, o Senhor está no controle da sua casa. O Senhor, ele vem para mudar a sentença, para mudar o decreto, para que você venha ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. A sua casa transformada pelo poder de Deus. Então, o invejoso, ele fez isso. O invejoso, ele armou um laço. O invejoso, ele armou uma arapuca. O invejoso, ele tramou a destruição. Ele tramou a destruição. Você entende isso? Tramou, ele armou. A Bíblia vai relatar em Gênesis 37, no versículo de número 31 ou 32, que eles mataram um cabrito, tingiram a túnica de José de várias cores e entregaram ao pai. Vamos, entre aspas, simular ali uma morte, simular ali o cabrito. Você sabe, né? Para a entidade, o cabrito, sabe? Então, ali eles armaram uma arapuca, um laço, planejaram e anunciaram a morte. É porque isso que ele está fazendo. Ele está anunciando a sua destruição, ele está anunciando o seu fracasso, ele está anunciando a sua derrota, ele está anunciando que você perdeu, ele está anunciando que não vai dar. Antes mesmo de você cair, ele já está anunciando a sua queda. Antes mesmo de você perder, eles estão anunciando a sua perda. Antes mesmo de acontecer o divórcio, a separação, eles estão anunciando a tua separação. Ele já está mentindo ao teu favor e está fazendo de tudo para aquilo que se torne verdade. Em querer interromper o processo de Deus. Interromper o agir de Deus. Interromper aquilo que Deus ele tem para a sua vida, aquilo que Deus ele tem para a sua casa. Então, qual é o propósito de Deus nesse dia e nessa hora? O propósito de Deus nesse dia e nessa hora é livrar você dessa inveja. A inveja, ela consegue amarrar ou travar o mundo espiritual de alguém que sonha. Ou até mesmo interromper um sonho, uma promessa, uma vida, um relacionamento. Então, quando a gente for agora, nós devemos orar, pedindo a Deus o quê? Proteção.
pedindo a Deus para que nos guarde, nos proteja, pedindo a Deus que nos livre dessa inveja, do invejoso. Porque ela consegue ser pior do que a doença, do que a feitiçaria. Ela apodrece os ossos. Então hoje, no lugar da morte, Deus vai trazer vida. Hoje Deus não vai poupar a vida do invejoso. Porque o invejoso não vai te poupar, o invejoso não vai poupar a lágrima dos teus familiares, assim como os invejosos não pouparam a lágrima nem do pai, Jacó. Então, os invejosos não estão nem aí, viu? Ele não vai poupar. Se ele tiver a possibilidade de destruir, ele vai destruir. Então, hoje, a oração é para que Deus traga sobre as nossas vidas, que Deus traga sobre a nossa casa, Ele traga proteção. Ele nos guarde, nos proteja, nos livre e nos dê a vitória. Amém? Então, vamos orar a Deus. Vamos buscar a presença, vamos buscar o poder de Deus e que Deus nos abençoe de uma forma tremenda e poderosa. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus celestial, nesse momento de oração eu oro pedindo a proteção, meu Deus, contra toda a inveja. Meu Deus, contra aqueles que se levantaram, meu Deus, contra a vida, contra a casa, contra a família, contra os familiares. A inveja tem muito a ver com o espiritual. Alguém diz, mas eu não tenho beleza, eu não tenho bens, eu não tenho uma vida feliz, eu não tenho nada para ninguém invejar. Mas a inveja tem tudo a ver com o espiritual. É crise espiritual, é batalha espiritual. O mundo já é dos malignos, mas hoje o Senhor vai entrar para mudar essa sentença, para mudar esse decreto, para mudar a história de uma vida, a história de uma casa, a história de uma família, a história de um familiar. O Senhor vai entrar para mudar completamente a vida, a casa, a família, os familiares. E por isso que eu clamo, por isso que eu oro, por isso que eu busco, por isso que eu intercedo e declaro que só o Senhor é Deus, só o Senhor muda a história, só o Senhor muda a sentença, só o Senhor muda o decreto, só o Senhor que está no controle da vida, o Senhor está no controle da casa. E o Senhor está indo de encontro nesse exato momento. Receba agora a libertação, receba agora o milagre, receba agora a cura, receba agora porque o Senhor está entregando. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, Deus meu em que confio. Aleluia. Eu sei que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Eu sei que o Senhor que cobre com as suas penas debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem praga que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, você não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Porque ele amou, ele me amou. Ele está dizendo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem do teu respeito para que te guarde de todos esses caminhos. Pisará o leão áspero, calçará os pés o leãozinho e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, ele me livrou. Na minha angústia, ele é o meu socorro. Eu oro pela vida, eu oro pela casa, eu oro pela família, eu oro pelos familiares. Eu oro para que Deus entre e mude a sentença e mude o decreto da sua vida, da sua casa e da sua família. Receba de Deus, toma posse, que Deus opera o milagre sobre a sua vida, opera o milagre sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.